A paz de Cristo a todos, irmãos. Venho trazer mais uma leitura bíblica, continuando, o texto de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11 até o 24. A marca do cristão, o amor. Ora, deixa eu desligar aqui rapidinho. Tá. Aqui, o ventilador que tá ligado. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão Abel. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aqui podemos citar algumas das características, que o diabo tem, que é o pecado, o ódio, a mentira e o engano. E essas mesmas características aqui são as mesmas que os falsos profetas também têm. Porque todo aquele que engana, que vive na prática de iniquidade, que vive na mentira, é filho do pai da mentira, que é o diabo. E Caim foi um exemplo, um exemplo de quem era filho do diabo, de incrédulo, era uma pessoa incrédula, que tinha um ódio, rancoroso contra o seu irmão, porque simplesmente Caim, que Deus se agradou mais das ofertas de Abel do que a de Caim. Ele aborreceu as ofertas de Caim. Sim, Deus tem coisas que Deus gosta e coisas que Deus não gosta. Ele não se agrada. Porque Caim serviu mal a Deus. Serviu de qualquer jeito. E disso Deus não se agrada. Que a igreja, deve servir de bom grado ao Criador, ao Messias. E não de qualquer jeito. E por que Caim matou Abel? Porque suas obras eram más. Porque ele já tinha no coração dele a inclinação para praticar o que é mal. E as obras de Abel, o seu irmão, eram justas. Era do agrado do Criador. Simples. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, a regeneração. Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, em condenação. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Assim como Cristo deu a sua vida, se sacrificou como o Cordeiro perfeito, sem pecado, se sacrificou por nós, naquela cruz, no madeiro, dando a sua vida, o seu sangue, para lavar os nossos pecados, pagar um alto preço. Tudo isso por nós. Então, da mesma maneira, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É você sempre estar disposto a doar, a se doar para o seu irmão. Ajudar quem necessita de ajuda, realmente, porque tem pessoas que usam,
da inocência dos outros para enganar, né? Que se passam de pobres, né? Necessitados, mas na verdade só querem lucro, né? Então, mas ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda, que realmente aquela pessoa que ela está necessitada, normalmente ela não vai querer contar, né, pelo que está passando. Ela não vai querer revelar demonstrar estar passando por necessidade. Essas sim é que precisam de ajuda. Então temos que dar a nossa vida, porque assim como Cristo deu a vida por todos nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amar aos nossos irmãos. Aqui está falando da igreja, né? Porque aqui nossos irmãos é a igreja. Tá? Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, olha só, não se compadecer dele, não ter misericórdia dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Porque o amor de Deus é misericordioso, é gracioso. Deus, ele é misericórdia. Misericórdia é você poupar alguém do sofrimento. A pessoa que está ali sofrendo, Deus vai lá e poupa ela daquele sofrimento. Se ela se arrependeu, né, verdadeiramente foi convertida, Deus vai lá e ajuda aquela pessoa, se compadece dela. E assim, é assim que Deus age. É assim que Deus demonstra o seu amor. Então, se nós nos compadecemos do próximo, o amor de Deus está em nós. Mas se, tendo recursos naturais, ou seja, daqui, da terra, você tendo recurso, sabendo fazer o bem e não o faz, como é possível permanecer o amor de Deus nele, nessa pessoa? Filhinhos, não amemos de palavras, e nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Não adianta você dizer que ama, né, só da boca para fora. Não. Demonstrar o amor através das atitudes, de boas obras. Porque todo crente genuíno e verdadeiro, ele já ter sido regenerado, ele vai dar bons frutos. Não tem como ele não dar bons frutos. Ele já foi convertido. Porque ele está praticando os mandamentos naturalmente e em verdade. Porque o amor, ele não é apenas uma palavra bela, amor também tem que ser demonstrado através de obras práticas, de atitudes. Desta forma, saberemos que somos da verdade, que é Cristo. Cristo é a única verdade. E acalmaremos o nosso coração na presença dele, presença de Deus. Pois se o coração nos condena, porque o coração é enganoso, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. E esta coragem tem uma explicação aqui boa, eu vou agregar aqui no vídeo, na nossa leitura. A expressão grega parecia, que é confiança, comunica um tipo de ousadia com que os crentes podem testemunhar às demais pessoas sobre o amor de Cristo. E uma feliz segurança, entre aspas, uma feliz segurança ao nos aproximarmos de Deus em oração, como um filho amado que confia plenamente no amor e na capacidade do seu pai. Porque a pessoa que ela é uma árvore de bons frutos, que demonstra
praticar o amor de Deus que está nela, ela já tem essa confiança da sua salvação. Porque a pessoa que pratica boas obras já demonstra uma certa confiança, que ela confia no Pai. Porque o Pai, que ela vai saber ali que o amor do Pai está nela. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e este é o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Este é o mandamento. E crer não é só acreditar. A fé é a expressão grega, o significado de fé é depositar toda a sua confiança. É você confiar plenamente no Filho, em Jesus Cristo, o único e exclusivo Salvador, e esperar por Ele. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer, mas que não aconteceram ainda. Mesmo você não vendo, mesmo que você não tenha visto, você crê. E amar uns aos outros é amar incondicionalmente. Assim como ele nos ordenou, assim como ele nos amou, devemos amar o nosso próximo. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles, e assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos outorgou, que é o Espírito da verdade, que nos une em uma unidade espiritual. O Pai é o cabeça do Filho, porque Jesus, ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 30, João, não vou lembrar aqui da passagem agora, mas ele diz: o Pai é maior do que eu, lá em João 14, o Pai é maior do que eu, maior do que todos, porque o Pai é o soberano, ele é o Deus de Israel, o Altíssimo, e foi ele a fonte eterna de tudo que foi criado, através do seu Filho, Jesus Cristo. Por intermédio do seu Filho, ele deu vida, a vida eterna, aos crentes, à igreja, porque ele é o cabeça do Filho. O Filho é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E ambos, unidos em um só Espírito, que é o Espírito Santo do Pai, o Espírito separado, que nos une. É uma unidade espiritual. É importante que você entenda isso. É o Espírito que veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.